Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema legal. Você crê em Jesus Cristo? Sim? Não? Se crê, se não crê, é importante você ouvir o que eu vou falar agora. Você crê em tudo que Jesus falou? Em tudo que os evangelhos falam que Jesus falou, que Jesus fez? Ou você crê em parte, naquilo que te convém, naquilo que você acha legal, naquilo que você acha, não, isso é bacana, tá? Se você não crê em tudo que os evangelhos falam que Jesus fez e falou, é um tipo de fé estranha que você tem em Jesus. Porque os evangelhos são os documentos mais é, per- perfeitos, mais próximos daquilo que Jesus fez e falou. São as biografias de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles detalham aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus falou. Então, se você crê em tudo, amém. Se você não crê, eu quero te questionar sobre algumas coisas. Porque algumas vezes eu converso com algumas pessoas que dizem crer em Jesus, mas quando eu interrogo sobre algumas coisas que Jesus falou, que Jesus fez, as pessoas dizem, olha, nisso eu não creio, nisso não. Então as pessoas não levam muito a sério aquilo que Jesus fez e falou. Uma das coisas que Jesus falou em muito, e os evangelhos detalham, é sobre o inferno. Muitas pessoas não creem no inferno. Muitas pessoas não creem em vida após a morte. E Jesus falou sobre vida após a morte. Muitas pessoas não creem no céu. Então, você crê em Jesus e não crê que existe o inferno, não crê que existe o céu, não crê que existe vida após a morte, é estranho, é contraditório. Então vamos lá. Nós precisamos crer como um todo, em Jesus como um todo. Porque Jesus ele marcou e dividiu a história. Um galileu, nazareno, pobre, carpinteiro, que começou a falar na Judéia em um momento que as pessoas aguardavam o Messias, o rei de Israel, aquele que mudaria a história de uma nação, aquele que era prometido desde Gênesis até Malaquias. Então, quando as pessoas vê um homem que cura enfermos, um homem que fala não como a doutrina dos fariseus, ele começa a se destacar e multidões começam a seguir a Jesus de Nazaré. Jesus ganhou uma fama muito grande por aquilo que fazia e por aquilo que dizia. Entre as coisas que Jesus afirmou, ele afirmou ser a vida eterna. Ele afirmou que as pessoas, para ter vida eterna, tinham que vir até ele, que só nele havia vida eterna. Ele dizia ser a porta, ele dizia ser a água da vida. Ele dizia conter nele a essência para que as pessoas fossem felizes. Então, Jesus fez algumas afirmações que deixavam as pessoas perplexas. Tanto aqueles que eram religiosos, conheciam a Torá, conheciam o Antigo Testamento, como aqueles que desconheciam de tudo aquilo. Então, Jesus causou um alvoroço muito grande no período em que ele viveu. Deixou muitas pessoas com a pulga atrás da orelha, como se dizia nos nossos dias. Então, Jesus ele deixou muitos pontos de interrogação. E por deixar muitos pontos de interrogação e muitas afirmações fortes, ele foi levado até o Sinédrio, e o Sinédrio ele foi levado até Pilatos. E lá ele foi condenado à morte de cruz. O interessante é que Jesus podia intervir em tudo isso e parar com aquilo que ele estava fazendo. Ele poderia voltar atrás. Quando Pilatos o estava interrogando, Pilatos estava dando uma oportunidade de Jesus voltar atrás em tudo que ele tinha dito, em tudo que ele tinha falado. É por isso que uma das acusações de Jesus é que ele dizia que ele tinha um reino, que ele possuía um reino. E Pilatos o interroga dizendo, então tu és rei? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus viria e não deixaria, lutaria por mim, não me entregaria aos judeus. Então Pilatos fica meio atordoado com aquela resposta de Jesus e ele vê que não há motivos para condenar Jesus. Mas por causa de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento e o medo daquela situação ser levada até César, ele entrega Jesus para que os judeus crucifiquem. Então Jesus é crucificado. Mas eu faço algumas perguntas, tá? Jesus ele afirmava que existia, ele mandou os discípulos em Mateus 10, capítulo 10, versículo 7, ele vai enviar os discípulos às aldeias dizendo, dizei a eles que é chegado o reino dos céus até vós. O reino dos céus é chegado. Então Jesus anunciava um reino. Ele anunciava algo
que não era um reino político, não era um reino de poder político, de poder material, mas Jesus falava de um reino espiritual. E por as pessoas não entenderem esse reino, o crucificaram. Mas o mais importante de tudo é que a morte de Jesus tem um significado. O significado da morte de Jesus e o resultado da morte de Jesus é que aqueles que eram pecadores, que nascem no pecado, têm a oportunidade de ser salvo. Salvo do quê? Salvo da morte eterna. Quando nós morremos, a Bíblia fala que segue-se o juízo. Ou você é condenado, ou você é salvo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Como que você pode crer em Jesus Cristo, mas não crer em vida após a morte? Como que você pode crer em Jesus Cristo, mas não crer que as tuas ações podem te levar para o inferno? Como que você pode crer em Jesus Cristo e você não crer que as tuas ações podem te levar para o céu? Como que você não investiga tudo isso? Que tipo de fé é essa? Eu admiro muito a fé de algumas pessoas que não creem em Jesus. Sabe por quê? Porque elas creem às vezes em Buda, elas creem em Maomé, elas creem em tantas outras tipos de crenças que existem, mas elas estão ali, ó, fiéis naquilo que ela crê. Mas as pessoas que creem em Jesus, dizem crer em Jesus, elas creem em parte, por parte, naquilo que convém. Então elas fazem aquilo que ela acha que deve fazer e não aquilo que Jesus ensinou. Você não devia se perguntar? Você não devia se questionar? Você não devia se avaliar? Se aquilo que você faz, se aquilo que você pratica, agrada ou está de acordo com a vontade que Jesus falou? Se agrada a Jesus? Ou não te importas com Ele? Ou não te importa o que Ele disse, o que Ele falou? Ou você não se importa com a vida após morte? É só para você se interrogar, é só para você pensar. Há 4 evangelhos que traz a biografia de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você devia investigar. Leia pelo menos as últimas palavras de que Jesus falou nessa terra, que ele designou os discípulos. Talvez te fizesse questionar algumas coisas. Fica na paz de Cristo e até a próxima. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha. Tchau!